Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Luane Afora. No vídeo de hoje eu vou dar as 5 razões de não se mudar para o Canadá. Essas razões são baseadas nas minhas experiências, no que eu vi assim, também de outras pessoas. Cada um tem experiências diferentes, tem gente que vai dizer que não tem nada ruim, que é maravilhoso e tal. Mas eu acho que eu me sinto na obrigação também de dar o lado negativo, né? Que, como eu falei no vídeo atrás, aqui não é o país dos maravilhas. E eu vou dar 5 razões para você, pelo menos, botar na balança. Se você está pensando em vir para aqui pro Canadá, se você tá meio desistindo assim de estar aqui e quer voltar pro Brasil. A primeira razão, eu sempre vou começar pelo mais óbvio, né? A primeira razão eu vou dizer que é o inverno. O inverno daqui é longo. Alguns lugares talvez seja menos ameno. Vancouver não era tão frio, mas era longo. É uma coisa que eu senti aqui, de canto a canto, é que ele é escuro. Por causa da posição onde o país se encontra no globo, acontece que o inverno tem pouca luz. Então o que acontece é que por um grande período o sol vai nascer bem tarde e vai se pôr bem cedo. Assim, 8 horas da manhã estava amanhecendo. Então assim, você para trabalhar isso fica pior ainda. Vai pegar, se acordar, pegar um ônibus, um metrô e tal. Quando você finalmente larga, já tá escuro, né? E, bom, dependendo do lugar, vai ter muita neve. Alguns lugares talvez não tenha tanta neve quanto outros, mas normalmente vai ter neve envolvida aí, né? E no começo é legal, é bacana e tal. Eu amo a neve de dezembro. Fico sempre emocionada, eu sempre me empolgo em dezembro. Acho bem gostoso, tem um cheiro bom e tal. E tá naquele clima de festa de Natal, é tudo bonitinho, as luzinhas e tal. Mas chega fevereiro, aí vem março, aí vem abril. E às vezes até maio. E ainda está nevando. Ainda tem neve. Bom, me empolguei aqui. Mas o inverno aqui é longo, frio, chato, né? Bem escuro. E às vezes requer que você gaste um pouco mais de grana para fazer atividades durante o inverno, né? E falando em gastar grana, eu vou dar o segundo motivo porque o Canadá não tá essas coisas todas. O custo de vida tá alto. Tá bem alto e piorou ainda mais com a pandemia. Ok, o mundo inteiro piorou com a pandemia, eu sei. Mas o Canadá, há 10 anos atrás, quando eu me mudei, né? Principalmente nas maiores cidades, vendia uma propaganda assim, cidade tal tem o melhor custo de vida não. A cidade tal tem a melhor qualidade de vida. Canadense tem uma melhor qualidade de vida. Cidade de Vancouver, cidade de Toronto, as pessoas vivem muito bem aqui e tal. A gente tá mudando esse conceito porque muita gente começou a se questionar como é que tá sendo feito essa avaliação se muitas pessoas não têm dinheiro para se viver bem. O salário daqui é baixo e o custo alto. Tem cidades sim que são até mais caras, né? Mas cidade tal, eu pago tanto e tanto, é pior e tal. Só que normalmente se ganha mais. Aqui tem gente que ganha bem. Tem áreas que paga bem legal e você consegue viver bem. Talvez se você é dessa área, se conhece alguém dessa área, você tenha talvez outra perspectiva. Quando eu morava em Vancouver, quando eu tava entre um projeto ou outro, eu trabalhei muito ganhando um salário mínimo e olha, não dá. Não dá. Se eu tivesse morando sozinha, que eu já tava com meu marido na época, eu não conseguiria fazer nada. Eu trabalhava, era praticamente o salário, um aluguel. O aluguel daqui é caro, pra fazer atividades é cara, restaurante é caro e tal. E tá tudo pior com a pandemia, né? Depois da pandemia. Mas eu lembro que desde que eu cheguei até 10 anos atrás, eu já achava as coisas bem caras, uma realidade bem diferente. Uma terceira razão, realmente aqui é bem chatinho, as baladas não são as melhores. Eu não morei em Toronto, talvez Toronto tenha baladas melhores. As de Montreal que eu fui deixou muito a desejar. Na verdade, eu deixei de ir, né?
deixei de ir por conta disso. Terminei fazendo muita mais festa em casa, indo pra festa da casa de amigos, né? Fazendo outras atividades e tal. Porque realmente, em questão de tipo festa, balada, aqui é bem fraco. Montreal no verão fica bem animado, considerando. Fica bem animado no verão, né? Tem vários festivais e dá aquele clima assim mais legal e tal, bem tumultuado, fica bem exagerado. Vancouver também, as pessoas vão mais pra praia e tal, mas essa animação assim, né? Não é tipo, não tem carnaval, não tem uma coisa super enorme e tal. Eu acho que talvez fique mais animado realmente seja as paradas gays, que eu lembro que eu fui na de Vancouver, eu morava num bairro gay. E aí a parada era legal, eu parava assim, pro carnaval. Tipo, o pessoal ia pra rua, fazia festa, era o dia inteiro, às vezes quase a semana inteira. Aí era animado. Mas de coisa assim, né? Precisa-se ter outras atividades. Como eu falei no outro vídeo, um dos motivos daqui é aproveitar a vida natural. Então, vou aproveitar a vida natural. Vai fazer hike. O quarto motivo é que a saúde daqui deixa a desejar. Sim. Os hospitais daqui podem ser até bons, né? Dependendo do tamanho de onde você vai ficar. Se você estiver numa grande metrópole, eu fui para alguns hospitais de Vancouver e era realmente legal. Era bem grande, limpo, organizado e tal. Os daqui, onde eu tô, que é fora da ilha de Montreal, nos regionais, péssimo. Eu fui num lugar, o teto tava caindo, gente, tava caindo. Tinha pano no chão, assim, porque tava caindo água. A pesquisa científica aqui é bem avançada. Porém, a parte de atuação médica e tal, não é muito, né? Até porque falta-se médico. Para você ter uma consulta é difícil. Às vezes, você vai um especialista, vai levar meses. Você termina sendo atendido muito por uma enfermeira, né? Às vezes o médico só vai dar oi, tchau. Ele só olha assim, assina e pronto. Aqui no sistema não é preventivo, né? Então, para fazer aqueles exames todos que os médicos do Brasil gostam de passar, aqui não é assim. Você vai chegar assim, morrendo, tipo, na beira da morte, aí você vai ter um atendimento de ponta. Você chega lá com a dor de cabeça recorrente e tal, infelizmente eles não vão te mandar né, fazer ressonância, fazer isso, fazer aquilo. Aqui não é o Grey's Anatomy, tá? Então, aqui não é Estados Unidos. Talvez Estados Unidos se faça. Aqui não. Aqui você vai... Se você dá uma dor de cabeça, você pode ir lá e tal. Eles vão te dar ibuprofeno, Tylenol, às vezes um opioide. Né? E eles vão te atender quando você tiver tendo, sei lá, um derrame. Não sei. Infelizmente, é bem difícil. Às vezes, realmente... Não tem médico nos hospitais. Eu já cheguei para a urgência na época da gravidez e tal, e só tinha 2 plantonistas, né, para emergência inteira. Eu acho assim, eu tenho muito o que falar das minhas experiências com o sistema de saúde canadense, e eu acho que deixa a desejar. Muitas pessoas recomendam manter o seu plano de saúde privado no Brasil, né, porque aqui não existe a opção do privado. Existem algumas clínicas privadas, mas, tipo, essa questão de hospital e tal, assim, não é feita no Brasil. Algumas pessoas realmente mantêm o seu seguro lá, né? Vale a pena se você tem uma doença e tal, se você tá em tratamento, tem que olhar isso bem direitinho de como é que funciona, porque o protocolo daqui não é o mesmo de lá. Você não vai chegar assim, olha, tá, tenho isso, tomo isso, também, pá, não. Eles vão te mandar por um médico geral, esse geral vai olhar, talvez vai pedir alguns exames e ver assim se vai ou não vai. Então, tem que pesquisar essa parte direitinho se você realmente sabe que vai precisar do sistema de saúde daqui. E o último motivo, eu vi até em outro vídeo, pessoas comentando, que era como um lado positivo. Olha, eu vou dizer, eu acho o lado negativo, sim.
O transporte público daqui também deixa a desejar. Aqui, alguns lugares são um transporte mais limpo, mais rápido, tá. Mas ele não é grande, né? Até aqui na de Montreal mesmo, teve uma... como é? A prefeita eleita, né? Eu acho que ela até se reelegeu agora, não sei como. Que ela tinha prometido a extensão do metrô. Porque o metrô, ele não vai de canto a canto. Ele não vai de canto a canto da cidade. Ele não vai, às vezes, até em outra cidade e tal. Então, o que eu vejo, muitas pessoas são muito dependentes do carro. Sim. Até mesmo para quem tá na cidade. Se você, talvez, mora em downtown, mora perto do trabalho, mora perto do seu estudo, talvez não sinta necessidade. Mas se você mora um pouquinho mais longe, já começa a sentir necessidade. Eu falar das cidades que eu morei, né, foi Vancouver e Montreal. A de Vancouver também. A de Vancouver ainda conseguia ir até para outra cidade, mas também era bem assim limitado. E o ônibus também, a linha de ônibus são bem limitadas, ou dá uma volta assim enorme, né? Aqui em Montreal, pelo amor de Deus, péssimo. Tem lugares que realmente fica sem acesso algum. E até mesmo de ônibus, tem um ônibus que eu queria para um lugar que eu ia de bicicleta, de 15 minutos de bicicleta. Mas com o transporte público era 20 minutos de trem, de metrô. Tinha ainda o metrô, mas eu ia ainda ter que andar outros 10 minutos. E pegar o ônibus que deixava lá na porta, porém passava a cada 1h30. Go figures. Eu não sei onde é que alguém pensou em botar o transporte público daqui do Canadá como um item bom. Não é. E nem todos os lugares são limpos, organizados, chega na hora. Eu já perdi uma prova em Montreal porque o metrô atrasou. O metrô atrasou até porque, infelizmente, muitas pessoas se jogam no metrô quando bate o inverno e tal, aquele blues que dá. Muitas pessoas se jogam e tal, termina atrasando, cai, sei lá, as pessoas derrubam coisa, cai celular e tal. E atrasa muito, o metrô quebra, o ônibus quebra. Já vi muito, já aconteceu comigo, inclusive. Em Vancouver também, o metrô está atrasando ou extremamente lotado. Nossa, tem uma época que quando eu fazia o college em Vancouver, o ônibus, às vezes, aquele de ônibus sai mais rápido, mas... Meu Deus, se você perdesse o ônibus ia demorar, e se você não entrasse naquele ônibus, né, tava lascado. E pra entrar, eles muitas vezes não deixam mais entrar. Se estiver tão lotados, realmente não deixam, eles passam direto, tchau. E aí vai 10 minutos esperando. E talvez esse ônibus venha mais lotado também. Então, eu acho bem complicado. Eu não sei quem foi que disse não. Eu dependi muito do carro. Assim que eu me formei e tal, eu tive que ter um carro. Para trabalhar, para ir para cidades vizinhas, aqui em Montreal, região, tem que ter o carro, né? Mas cada um talvez seja suas experiências, como eu falei, né? Às vezes as pessoas, não sei, chegam aqui às vezes até menos de um ano e fazem blogs, fazem lista e tal, e dê essa visão de que tudo é maravilhoso. Realmente, quando eu cheguei nos meus 2 primeiros anos, tinha uma visão de que as coisas, tudo funcionava, tudo é limpo, tudo organizado e tal. E aí vai se passando os anos, você vai, sabe, abrindo os olhos de como é que as coisas funcionam, o que é, o que não é. Você compara muito, talvez, só com o lado negativo de onde você veio. E isso interfere muito na sua visão de mundo no começo. E aí depois você vai começando a ver a burocracia que é daqui do país, as coisas que às vezes é muita maquiagem também que se bota pro turista, pro imigrante recém-chegado. Mas eu tô aqui há mais de 10 anos, então não é tudo ruim, tem muita coisa boa também. Eu fiz o vídeo também falando das 5 razões para se mudar pro Canadá. Então, bota na balança, vê aí, fala com pessoas que estão mais tempo mesmo, né, que já estão com uma vida feita,
como essas pessoas fizeram para ter uma vida feita, porque também você olha, fulano tá aí, fulano tá com casa, trabalho, carro, carreira, família, e isso e aquilo, mas também não sabe o que é que esse fulano passou, né? Tem que pensar com carinho, cuidado, abrir o coração, abrir os olhos pro lado bom, pro lado ruim. Nenhum lugar que você vá nesse mundo vai ser maravilhoso, nenhum país é perfeito, nem tão ruim, né? Inclusive o Brasil também não é um país tão ruim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, do meu canal. Se gostaram, me seguem, dá um like nos meus vídeos, estou apenas começando. Meu nome é Luane Costa e vejo vocês no próximo episódio do Luane Afora.